Existe um universo inteiro dentro de você, cheio de desejos, fantasias e segredos que talvez nem mesmo você conheça muito bem. Um universo que muitas vezes fica silenciado pela vergonha, pela rotina ou pelo medo de ser julgada. Mas e se eu te dissesse que existe uma chave para abrir a porta desse mundo interior? Tem uma ferramenta que ela é simples, mas poderosa, e a gente precisa mesmo parar de subestimar o poder do si. Hoje a gente vai falar sobre o diário erótico. E eu te garanto, ele pode ser muito mais profundo e transformador do que você imagina. Meu nome é Vicky Mansur Pisa, eu sou terapeuta de mulheres, sexóloga especializada em psicologia analítica. Se você gosta do canal, já se inscreve e deixa seu like aqui no vídeo. Bom, quando eu falo sobre diário erótico, qual é a primeira imagem, a primeira coisa que vem na sua cabeça? Talvez que seja um caderninho onde você anota com quem você transou, o que você fez, quase como se fosse um registro de performance. Pois é, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar isso. Então, o diário erótico, ele não é sobre uma performance. Ele não é um relatório para ser avaliado depois. Pelo contrário, ele é um espaço seguro. E o mais importante é que ele precisa ser um espaço totalmente privado. Ele pode ser tanto digital quanto físico. Eu recomendo que vocês façam o físico, tá? Mas é onde você vai poder explorar os seus pensamentos, as suas memórias, os seus sentimentos e as suas fantasias sobre o sexo, sobre o seu corpo, sobre os seus relacionamentos, sem nenhum tipo de julgamento. Então, a ideia aqui é que ele seja o seu laboratório particular. Então, por que é que uma coisa tão simples ela pode funcionar tão bem? Do ponto de vista da psicologia, o ato de escrever ele pode ser quase mágico. Porque, primeiro, ele ajuda a gente a fazer uma conexão entre a mente e o corpo. Quando você escreve sobre uma sensação ou sobre um desejo, você tira aquilo do mundo abstrato e a gente concretiza, a gente simboliza. E aí você começa a entender como é que um sentimento específico acaba gerando uma reação no seu corpo e vice-versa. Segundo, e talvez essa seja a virada da chave, o ponto mais importante, é que a escrita livre, ela ajuda a gente a driblar o nosso sensor interno. Então, sabe aquela vozinha crítica que mora na nossa cabeça, que está o tempo todo julgando se o que a gente quer é certo ou errado, falando que a gente deveria ser melhor o tempo todo? Quando você escreve só para você, sem essa pressão do olhar do outro, e aí essa voz, ela acaba perdendo um pouco de força. E aí que a gente começa a poder entrar em contato com esses nossos desejos mais autênticos, com aquilo que pode vir da nossa sombra, dessa parte mais instintiva, né? Aí essas partes nossas elas vão ganhando mais espaço para aparecer. E aí, outra coisa que é muito legal é que esse diário ele te ajuda a identificar os padrões. Então, quando a gente relê o que a gente escreveu, depois de semanas ou às vezes até de meses, as coisas começam a contar uma história e elas vão ficando mais claras. A gente começa a perceber quais são os gatilhos que ligam e desligam o nosso desejo, quais são as crenças que limitam a gente, quais emoções elas vêm que elas estão realmente conectadas ao nosso prazer, ou à nossa repulsa, ou ao nosso desprazer. E aí você pode me falar, tá bom, Vicky, eu entendi, mas como eu começo, né? Por onde eu começo? E aí eu quero que seja uma coisa simples. Mais uma vez, vamos lembrar do poder do simples aqui. Então, a primeira coisa é a segurança. Eu sugiro muito que seja um caderno físico, como eu já estava falando, né? Um caderno onde você possa guardar num lugar só seu. E esse ato, inclusive, de ter um objeto físico e secreto, ele já cria uma sensação de segurança, onde a gente tem aquele espacinho só nosso para poder ser vulnerável, sabe? A única regra é não ter regras, tá? Então essa é a segunda coisa. Você não precisa escrever todo dia, você não precisa se preocupar com a letra, você não precisa se preocupar com a gramática. É uma questão de fluir, nem de estar fazendo sentido, é só deixar sair da cabeça e entrar no papel. Se a página em branco é algo que te assusta, eu vou te dar algumas perguntas, alguns prompts, que podem te ajudar a dar esse pontapé inicial para você poder começar a escrever. Eu vou deixar eles aqui na descrição do vídeo, então não se preocupa, você pode pegar eles, vamos juntas até o final. Você também pode ignorar esses prompts, tá? E seguir o seu próprio caminho, se você não tem essa dificuldade, só vai, só flui, sem nenhum problema. Então a primeira coisa que você pode se perguntar é como eu me sinto geralmente dentro do meu corpo na hora do sexo, né? A outra coisa que você pode se perguntar, qual foi a última vez que eu senti aquela faísca do desejo? O que estava acontecendo tanto no meu mundo interno quanto no meu mundo externo? O que estava acontecendo dentro de mim e ao meu redor? Outra coisa que você pode falar, escrever uma fantasia que você tenha que por mais que ela pareça boba, ela
pode aparecer aqui sem nenhum julgamento, algo que vira e mexe bem na sua cabeça, sabe? Outra coisa interessante, quais mensagens que eu ouvi sobre sexo e sobre o corpo e sobre ser mulher na minha infância, né? Ou na minha adolescência, dentro da minha casa. Se eu não tivesse medo, né? Se eu não tivesse medo do julgamento dos outros, se eu não tivesse medo do que os outros vão pensar, o que que eu gostaria de experimentar? Então, esse diário erótico, ele é muito mais do que um caderninho comum ou do que um diário normal, onde a gente fala, querido diário, hoje eu fiz isso, isso e isso, né? Ele acaba se tornando um caminho para você se apropriar da sua própria narrativa sexual, para você entrar em contato com a sua identidade erótica. Então, ele vai te dar pistas sobre essa parte de você. Isso é muito legal, ele vai te colocando como protagonista da sua história de prazer. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento e é algo, como eu estava falando, que te dá pistas de quem você é. E aí eu acho que vale muito, né, a gente pensar sobre isso. E vale muito a gente se permitir fazer esses exercícios, por mais que eles possam parecer bobinhos, às vezes essa questão de parecer bobinho é só uma resistência, ou da gente ter preguiça também é só uma resistência para a gente não entrar em contato com aquilo que a gente quer. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se você tem a sua dúvida ou a sua pergunta, comenta aqui embaixo. Se sentir que quer se desenvolver nesse processo e que quer me ajuda, é só clicar no link aqui embaixo também para entender mais sobre o meu trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!